É inacreditável o que o Flamengo fez hoje. É inacreditável. Como que esses caras não correram? Como que esses caras cabaçaram? Matheus Cunha, pelo amor de Deus, como é que você toma 2 gols desses? Um gol você pulou antes do cara cabecear. Inadmissível. O segundo gol, escanteio, tu não foi na bola. Depois o cara cabeceou e demorou 1000 anos para poder pular na bola. É inadmissível isso, gente. Como que um time desse consegue perder essa semifinal dessa forma, de uma forma juvenil, dando mole o tempo inteiro, sem correr, sem sangue, sem energia? Cara, é inadmissível isso. Vamos aí ver o comentário da imprensa, a imprensa especializada, porque não tá dando para mim, não. Eu volto aí no final para comentar. Companheiros, boa noite, fãs do esporte. E olha, em toda essa era, desde que o Flamengo voltou a ser um clube com boa receita, com boa administração, pelo menos nesse aspecto, né? Certamente não no esportivo, mas no aspecto estrutural, eu acho que essa é a pior. O Olímpia é mais time que o Al Hilal, perdão, que o eliminou na semifinal do Mundial? Não é. O Olímpia é um time pior do que o time que ganhou do Flamengo no começo do ano no Mundial de Clubes. E tendo toda essa circunstância, 1-0 a favor, 2-0 no agregado, com um time tecnicamente, assim, indiscutivelmente muito melhor, é imperdoável, né? Acho que esse é o tipo do revés que expõe muitas coisas sobre a postura dos jogadores, sobre a postura da comissão técnica, que queira ou não passa para o campo. O seu técnico ser expulso num jogo como esse, sabe? Não transmite nenhum tipo de tranquilidade. É do líder que você espera algum tipo de exemplo e ele não foi capaz de passar isso. É a segunda vez que o descontrole de um membro da comissão técnica tem impactos no Flamengo. A gente lembra o que aconteceu recentemente em Belo Horizonte. Então, nada é por acaso. Culpa dele. Tudo culpa desse cara aí, ó. As questões táticas, as questões técnicas, tem tudo isso. 3 gols de cabeça. O segundo gol de cabeça, assim, não é necessário nem o salto. O jogador do Olímpia está... E digo mais, cara, eu não duvido nada que os jogadores combinaram isso para derrubar o Sampaoli e fudeu o Flamengo. Esse ano do Flamengo, cara, é um vexame, pior vexame da história. Que caramba, velho. Perdemos tudo no ano, galera. Tudo. Vergonha atrás de vergonha, vexame atrás de vexame. Mérito de ser um time que quando precisa ser carregado pela sua torcida, muitas vezes mas hoje não foi só o torcedor, não. Hoje foi todo o mérito que teve o Olímpia também. E o Flamengo tem feridas para lamber, o Flamengo 3 chutes tem muita no gol, coisa para explicar. Um chute no primeiro tempo. Olha o elenco do Flamengo, cara. Olha o elenco do Flamengo em relação a todos os outros times da América do Sul. Não tem justificativa. Não mesmo. O melhor elenco da América do Sul Passar uma vergonha dessa. Um time absolutamente comum. Tudo bem, Breler? Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Hoje, o Flamengo lembrou a época em que era chacota na Libertadores. O Flamengo em que o torcedor rubro-negro tinha certeza que decepcionaria, que seria eliminado, que daria vexame. E, para mim, essa não é só o jogo de hoje. Essa é a pior Libertadores do Flamengo desde 2018, desde antes de Jorge Jesus conseguir quebrar essa sina, tornar o Flamengo campeão novamente da América. E olha que 2018, pelo menos, o Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro. Um embate ali com um time grande, de tradição, de qualidade do outro lado. Esse Olímpia, por mais que tenha camisa, tenha tradição, tenha títulos, nem se compara a outros adversários que o Flamengo encontrou. E realmente hoje foi não só pela apatia do time, pela desorganização, mas por atuações também de jogadores que são referências para esse clube, que são ídolos. Naturalmente, muita coisa vai respingar no Sampaoli hoje pela expulsão, mas é preciso também jogar luz sobre o desempenho e a atuação de muita gente. Davi Luiz e Felipe Luiz, atuações constrangedoras, desesperadoras. Léo Pereira no banco. Foi desesperador ver o Felipe Luiz jogar hoje. O espaço que deu na marcação, a dificuldade de encaixar, nem mesmo a saída de bola, que é a grande virtude dele. Então isso daí entra na conta dos jogadores também. A gente tem questionado a diferença do Flamengo de Copas para o Flamengo de Campeonato Brasileiro, mas essa tem sido a constante de um time que não consegue se conectar e de um time que se especializou no círculo vicioso. De, não encaixa o trabalho com o treinador, de repente ninguém mais joga, mas daqui a pouco o dirigente vai lá trocar. E por falar em dirigente também, essa diretoria do Flamengo também merece muitas críticas, porque é uma diretoria
que abusa do seu poder econômico para limpar os próprios erros, para limpar a barra com a torcida. E isso é contratando um novo treinador, contratando reforços milionários, se bem que nessa janela nem chegou. Então o dirigente que terminou o ano passado prometendo e jurando o Real Madrid, hoje acaba eliminado pelo Olímpia, depois de ter sido eliminado para o Al Hilal. Então esse Flamengo megalomaníaco, Flamengo com planos de dominar a América do Sul, de ganhar títulos em sequência, tem condições para isso. Tem dinheiro, tem estrutura, tem jogadores, tem elenco, mas não tem direcionamento, não tem projeto esportivo. Sempre defendi isso, que o Flamengo merece mais do que tem hoje no comando do seu futebol, especialmente a figura do Landim vai ser questionada, mas hoje é sempre bom lembrar quem toca o futebol do Flamengo, que é Marcos Braz. Uma figura que muitas vezes passa incólume de críticas, que muitas vezes tem que mandar embora. Deixado de lado, é esquecido, mas hoje, quando o Flamengo toma uma pancada como essa, é preciso lembrar nas mãos de quem está o futebol do Flamengo tocado de forma amadora. Jean Oddi com a gente, em loco, acompanhando tudo no Defensores del Chaco, com as impressões, com os detalhes, tudo o que aconteceu, reação de torcedores, torcida do Flamengo também, a gente vendo aí torcedor do Flamengo triste, chorando, incrédulo com o que aconteceu, com uma vantagem que chegou a ser de 2 gols de diferença no começo da partida. Jean, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Fala, William, boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, né? Eu acho que assim, é óbvio, e acho que tudo que vocês falaram ressalta isso, é óbvio que quando você tem, num confronto com tanta disparidade técnica, o time tão menos técnico avançando, você vai olhar muito para os deméritos do perdedor, para os deméritos do Flamengo, e o Flamengo tem muitos deméritos, né? A gente pode olhar para as qualidades do Olímpia, é claro que deve olhar para as qualidades do Olímpia, para aquilo que o Tique Arce fez e para aquilo que essa torcida está fazendo, né? Desde o começo do dia, é impressionante realmente todo o contexto do jogo, toda a empolgação, toda a festa e tudo mais. Mas falando especificamente do jogo e do trabalho do Arce, é impressionante como o Flamengo não conseguiu prever aquilo que o Arce faria, ou se conseguiu prever, e não era nem tão inovador assim, como não conseguiu combater, né, as ideias do Tique Arce. Isso vale para o Maracanã, porque foi um Maracanã que todo mundo sabia que o Olímpia entraria jogando muito fechado, com uma linha de 5 lá atrás, tirando todo e qualquer espaço do Flamengo, e o Flamengo demorou a encontrar uma solução. Acho até que encontrou no início do segundo tempo, ali com a mudança do Gerson caindo para o lado esquerdo, o Bruno Henrique centralizado, mas foi pouco, né? Foi pouco o placar no Rio de Janeiro, como comprova a partida de hoje. E hoje, mais ou menos a mesma coisa, porque todo mundo sabia que o Olímpia, até por conta desse contexto todo, começaria o jogo do jeito que começou, né? Botando aquela pressão, o Flamengo não soube aproveitar todo o espaço que o Olímpia deu, porque o Olímpia deu muito espaço no primeiro tempo para os contra-ataques. Acho que o Bruno Henrique foi o jogador mais acionado, foi aquele que levou perigo ainda na primeira etapa, mas você não teve, por exemplo, o Wesley fazendo a mesma coisa do lado direito, né? Os outros jogadores, como disse, acho que foi o Pedro, eles acabaram não aparecendo, né? Então você tem um Gabigol praticamente nulo na partida toda, o Arrascaeta tentando, mas também errando. Então foi um Flamengo que tecnicamente mais uma vez esteve abaixo também. E aí acho que o mais inaceitável de tudo você sabe da força do Olímpia nas bolas alçadas na área. O Olímpia, dos 5 gols que fez no final de semana contra o Guarani, fez 4 pelo alto. Na hora que o Arce faz as substituições, que coloca 2 caras muito fortes na bola alçada na área, nas bolas aéreas, você sabe que você tem que redobrar a sua atenção nesse tipo de lance. E foi assim que o Flamengo tomou os 2 gols da virada. Os 2 gols que classificaram o Olímpia, como bem ressaltou o Léo. Um deles de um jogador de 1,74 m que nem sequer precisou sair do chão. Então é muito erro de todo mundo, e eu assino embaixo o que disse o Breler também. É claro que tem muito erro da diretoria, e esses talvez sejam os principais, porque a gente está falando de uma diretoria que não consegue, no fim das contas, fazer valer
o poderio financeiro que tem, né? Todo o dinheiro que tem à disposição, e tem porque trabalhou bem financeiramente para isso, né? Isso vem da gestão Bandeira, é sempre bom lembrar, mas tem dinheiro para contratar, contrata, mas mesmo assim a gente vê muitas decepções. O Flamengo teria condições de dominar de fato o futebol sul-americano pela diferença que tem do seu elenco para os demais e não consegue. Mas não é só erro da diretoria, é óbvio que tem erro do treinador, como eu disse na transmissão, a gente conta nos dedos os jogos em que o Flamengo teve a cara que o Sampaoli deseja que o Flamengo tenha, né? O jogo contra o Grêmio é um exemplo, talvez os outros 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas a gente conta nos dedos. E erro dos jogadores, acho que foi o Brenner também que ressaltou, o Felipe Luiz muito mal hoje, mas muitas falhas individuais na marcação, nas bolas aéreas, os jogadores que tinham que criar não criam, essa coisa do time não conseguir ter a intensidade que tem em determinados jogos também é inexplicável. Então, claro que tem que sobrar para todo mundo, né? Tem muitos méritos do Olímpia? Tem, mas quando você tem a diferença técnica tão grande entre 2 equipes, eu acho que você vai ter que sempre olhar demais para os deméritos do time que perde. O Olímpia, há 21 dias, foi eliminado pelo São Lourenço da 2ª Divisão Paraguaia, 6º colocado da 2ª Divisão. Troca de técnico, saiu o Diego Aguirre, que lamentou pegar o Flamengo. Eu estou citando isso porque eu preciso mensurar. Eu preciso mensurar o que aconteceu. Porque aí, quando acabou o sorteio, a torcida do Flamengo objetivamente falou, cara, nos demos bem no sorteio. Com razão. Sim, perfeito. Com razão. Não estou tirando a razão da torcida. Eu acho que Inter pegou o River, Palmeiras e Atlético se enfrentaram. O Fluminense pegou um Argentino Júnior mais difícil que o Olímpia. Porque eu posso até... Era um adversário mais tranquilo. Mas com razão, mais ou menos, porque o Flamengo se classificou em segundo. Não importa. Mas muito fraco. Por isso mesmo, olha os primeiros que ele podia pegar. O Olímpia tomou 3 gols do Guarani do Paraguai nesse final de semana. Mas não era classificação garantida, Mas não era... eu tô com tem que jogar. O que dá o peso da eliminação é o que o Flamengo não faz, é a falta de qualidade do Olímpia. Esse talvez seja o pior resultado. O time do Olímpia é fraco. Esse talvez seja o pior resultado do Flamengo na história, com exceção ao jogo do Cabanhas. E é preciso entender o tamanho do buraco que o Flamengo se meteu. O Brenner é muito feliz quando ele fala da questão de diretoria, porque hoje vai ficar muito fácil bater no Sampaoli, que deixou o time, já vinha sendo o relato do Pedro Torre no início do segundo tempo, que o árbitro ali reserva já estava de olho nele, passou o recado pro árbitro de campo suspende, tirei do jogo o segundo cartão amarelo. Hoje vai ficar muito fácil colar o rosto do Sampaoli nesse fracasso. Só que é um Flamengo que ano após ano ele desmancha o seu planejamento em abril, maio, junho, quer recomeçar e quer que dê certo a toca de caixa. Uma hora não vai acontecer porque o Jean ressalta muito bem, porque alguém não está trabalhando bem. Alguém não está vendo que o Olímpia de 5 gols no fim de semana fez 4 pelo alto. E você hoje é eliminado pelo alto. Como você está encarando essa partida? Você está mirando tanto em Copa do Brasil, você está mirando tanto em Fluminense, aí já quer se projetar. Você precisa mirar no Olímpia. E eu acho que a gente vai mensurar o tamanho do problema do Flamengo ao entender a ausência de qualidade do Olímpia. Eu tô com o Vitor. Olha, precisa contextualizar. Não fala assim, eu tô olhando esse jogo com uma situação muito específica. Você tá incrédulo, né, Bel? Porque de maneira... Eu achava que o Flamengo ia ganhar os 2 jogos com muita facilidade. Eu também. Ainda mais depois, assim, pensa... Desculpa te interromper. Claro, não. Você faz 1-0, praticamente na sua primeira chance, entendeu? Exatamente. Cara, assim, na boa, o time adversário vai se desesperar, vai dar espaço. Você cala o estádio e tudo isso aconteceu. E o Jean descreveu, o torcedor sentiu um pouco na hora. Sim. Se você tem um cenário ali que você consegue levar mais 20 minutos, meia hora, 1-0, o adversário vai desmanchando. Só para deixar muito claro, o Olímpia é um gigante do continente. Sim. O Peñarol também é e perdeu todos os jogos na Copa Sul-Americana. O Nacional do Uruguai também é e não consegue avançar muito tempo. De camisa. O Olímpia é decano, rei de Copas, tricampeão da Libertadores. Eu fui ver o São Caetano e Olímpia, a decisão no Pacaembu, com o Orteman comandando a virada da equipe paraguaia. Eu vi uma torcida fantástica. O Olímpia tem muita grandeza, mas a Libertadores e o futebol, ambos mudaram. Hoje o futebol é, acima de tudo, dinheiro. Gostem ou não, o futebol é só ver a campanha dinheiro. Dos brasileiros e argentinos. Exatamente brasileiros, isso. Né? E ninguém tem mais dinheiro que o Flamengo. Ninguém consegue contratar melhor do que o Flamengo. Ninguém consegue pagar os salários que o Flamengo paga. Ninguém consegue arrecadar o quanto o Flamengo arrecada, porque o Flamengo tem uma nação, 40 milhões de torcedores, e o potencial dessa parte econômica foi mais bem desenvolvido desde a gestão Bandeira de Melo. Porém, além do problema do projeto esportivo, eu preciso olhar, como disse o Brenner, para a diretoria, e eu concordo muito com o que você falou, Brenner. Ela fica gastando muitas vezes mais do que precisaria para corrigir erros. Para contenção de danos. Para contenção de danos. Porém, eu tenho que olhar muito também hoje
pro técnico e principalmente pros jogadores. Muito eu acho que é muito pros jogadores. Porque esses caras estão juntos há muito tempo. A não ser que eles estejam vendo que as coisas estão dando erradas em campo, que as coisas não estão funcionando. E eles decidam seguir alguma coisa que o técnico mandou de maneira equivocada. Como se esses jogadores, e aí eu tô falando de jogadores históricos, Gabigol, o segundo maior jogador da história do clube pra mim, porque eu pego o primeiro, o Zico, da principal geração, e o maior jogador dessa geração, não o melhor. Arrascaeta, um jogador que tecnicamente todos os times do continente gostariam de ter, e boa parte das equipes europeias também, obviamente nós de ponta, mas equipes, por exemplo, de segundo escalão, terceiro escalão, de repente futebol espanhol, futebol português jogaria com facilidade, não vou nem falar de Grécia, Turquia, que aí ia voar. Gostaria de ter. Everton Ribeiro, jogador histórico. Mal demais. Bruno Henrique. Mas se salvou. O único que se salvou pra mim. Pelo menos por atitude, por tentar. O único. Bruno Henrique, um jogador gigante. Gerson, contratado a peso de ouro. Thiago Maia. Davi Luiz. Felipe Luiz, que obviamente tem uma história muito rica. Eu não acho que o episódio de hoje destrói a história. Eu acho que com o tempo as coisas se apagam. Mas o Flamengo não podia perder para esse Olímpia. Uma coisa é o Flamengo ser a zebra e perder para uma equipe mais competitiva, melhor. Ainda depois, como disse o Léo, faz 1-0, 2-0 no agregado. O que o Olímpia vai fazer? Vai se desesperar. Se desesperou. Vai pra cima. Foi pra cima. Vai dar espaço. E aí sabe o que o jogo virou? Uma pelada. Sabe por que virou uma pelada? Porque o Olímpia não é um time bem treinado ainda, porque nem o Arce conseguiu implementar suas ideias ainda. Cara, é o quinto jogo do Arce, o sexto jogo do Arce. Se você pega os 10 primeiros minutos, você pega os 10 primeiros minutos, até pra corroborar o que o Vitor tá falando, os 10 primeiros minutos ficou aquela dúvida. O Olímpia vai se fechar, vai negociar, especular até os 20, 30 do segundo tempo, ele vai sair pro jogo. E o defensor deu tchau, manda ele pro jogo. E ele é tão descoordenado ao sair pro jogo que antes do gol do Bruno, o Flamengo já tinha chegado 2 vezes. Se não me engano, a chegada do gol do Bruno, que ele sofre a falta, o Arrascaeta cobra a falta e tem o biquinho dele, muito inteligente por sinal, já é a terceira chegada do Flamengo. O jogo se apresenta para o Flamengo de uma maneira que ele até gosta. Voltando aí, rapaziada, do vídeo. O Flamengo foi irreconhecível mais uma vez, já vem jogando mal, tem um mês aí, nas últimas 5 rodadas do Brasileiro, empatou 3, perdeu uma, ganhou só uma, passando vergonha atrás de vergonha, perdendo para Cuiabá, agora para Olímpia, cara. Como que vai ser da Libertadores nas oitavas de final? Vai deixar de jogar um Fla-Flu por erros bizonhos. Teve vamos começar pelo Sampaoli. Sampaoli, técnico de nome internacional, seleção, e vai ser expulso dessa forma, vai se deixar levar desse jeito, não vai conseguir falar com os jogadores, não vai conseguir passar uma instrução. O vestiário já tá ruim, pelo que dizem aí a imprensa, e o cara ainda consegue piorar mais durante o jogo. Outra coisa, esse árbitro aí tava mal intencionado desde o começo. Eu tava falando aqui no grupo do DNA com a rapaziada, o árbitro o tempo inteiro trocando faltinha e não marcava, e expulsa um, dá amarelo pro outro e vai minando a energia de todo mundo. O time não correndo, Davi Luiz tomou o terceiro gol, falou, eu falei. O que você falou, cara? Eu sabia. O que você sabia? Se você sabia, por que não tentou? Por que não correu? Por que não falou, não organizou o time ali? Felipe Luiz, que é um monstro, jogou mal hoje. Cara, o time inteiro quase jogou mal. Inadmissível, vergonhosa essa derrota. A gente ia fazer um Fla-Flu histórico na Libertadores e agora a gente vai estar aí, ó. Perdemos na oitavas de final da Libertadores. Tudo bem, eu entendo que a gente não vai ganhar tudo. Ninguém no futebol ganha tudo, só que não tem como sair dessa forma, cara. Uma forma juvenil. Cabaçou em várias oportunidades. Isso aí para o time como o Flamengo, multicampeão, que investe muita grana, que tem jogadores experientes, não pode acontecer. Isso é inadmissível. E agora a gente vai ter que correr atrás do Botafogo no Campeonato Brasileiro e pelo menos a Copa do Brasil a gente tem que ganhar. A Copa do Brasil é obrigação, não tem jeito, agora virou obrigação. Se passar do Grêmio, né? Porque do jeito que tá, jogando dessa forma aí com esse futebolzinho, vai acabar tomando a virada do Grêmio dentro de casa, que é pior ainda. Então é isso, galera. Deixa aí o comentário, o like. Tô muito bolado, mano. Volta aí outro vídeo, tá ligado? Valeu, tamo junto.